Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência, que bom encontrá-lo diante do televisor. O programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil retoma a catequese sobre o 8º mandamento da Lei de Deus, não mentir ou não levantar falso testemunho, o programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Vimos no programa anterior da obrigação de se reparar um pecado cometido contra a justiça e contra a verdade, pecado contra o 8º mandamento da lei de Deus, não mentir. Mas e quando é impossível reparar o dano? Ou então, quando não for possível reparar diretamente a pessoa que foi prejudicada com a nossa mentira? Como solucionar esses casos? O que é que a igreja diz nessas duas situações? Com a palavra, a igreja no parágrafo 2487 do Catecismo da Igreja Católica. Quando foi impossível reparar publicamente um mal, deve-se fazê-lo em segredo. Se aquele que foi lesado não pode ser indenizado diretamente, deve dar-se-lhe uma satisfação moral em nome da caridade. Este dever de reparação diz respeito também às faltas cometidas contra a reputação alheia. A reparação moral e às vezes material deve ser avaliada segundo a medida do prejuízo causado e obriga em consciência. Eu penso que esse parágrafo é muito adequado para os moralistas, para os diretores espirituais e particularmente aos confessores. Às vezes é impossível reparar publicamente uma mentira. Deve-se fazê-lo em segredo. É no caso dos católicos em confissão, a ocasião em que o confessor vai prudentemente impor uma salutar penitência que obrigue em consciência o detrator, o caluniador, o ironizador, ou aquele que espalhou uma inverdade, uma injúria, uma calúnia, uma difamação, para reparar diante de Deus o mal que ele cometeu. Sim, porque às vezes não é conveniente, porque pode pôr em risco até a vida do caluniador. Ele foi o autor. Expô-lo publicamente, impor para ele que ele se retrate, citando o seu nome, pode pôr em risco a sua vida. Deve-se fazer esta reparação, malgrado em segredo. Mas em nome da caridade, outra situação, e quando o fulano que foi violado, que foi prejudicado no seu patrimônio, ele não pode ser indenizado, ele não pode ser restituído, não podem ser restituídos os seus bens, o confessor, o diretor espiritual, mas particularmente o confessor, deve impor uma salutar penitência para que, de outra forma, ou seja, de forma indireta, aquele que com sua mentira, com sua detração, com sua calúnia, com sua injúria, com sua difamação, causou prejuízo também material a seres humanos inocentes. Portanto, dependendo do dano causado, a reparação precisa ser moral e precisa ser também material. Não dá, em um programa de tão poucos segundos, minutos, de entrar na casuística. O fato é que, se você prejudicou alguém, você tem a obrigação de reparar. Se isso vai ser feito de forma material ou de forma espiritual, de forma moral, é o bom senso do confessor e também as condições aqui e agora do pecador arrependido que vão determinar qual a melhor forma de reparação. Mas que ela é uma imposição, é uma exigência em nome da justiça e da caridade, isso é fora de dúvida.